Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Oi, doutora Tatiana, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde a toda a equipe, aos ouvintes da CBN. Por aqui estamos bem. E por aí? Acabamos de ouvir a previsão que o friozinho, não como hoje, mas deve continuar esse friozinho. A gente deve evitar dar banho, cachorro, quando tá frios assim. Tem alguma raça que é mais suscetível à mudança de temperatura, doutora? Então, Mário, assim, os animais no geral, né, os cães e gatos em geral, eles costumam ter a pelagem funcionando como um isolante térmico, né, e acaba protegendo eles do frio. Agora, logicamente que aqueles animais que têm a pelagem muito curtinha, né, tipo o pincher é o campeão do frio, né, o campeão da tremedeira, mas aqueles animais de pelagem curtinha, tipo o pincher, o salsichinha, que é o dachshund, essas raças que têm o pelo, um galgo, por exemplo, que também é magrinho, esses animais acabam tendendo a sentir mais frio do que aqueles animais que têm uma pelagem densa, né? Tipo um Spitz, um labrador, que também tem uma camadinha de gordura que ajuda a proteger. Então, realmente depende aí um pouco da condição corporal do animal, né, e da pelagem, mas a gente tem que tomar os nossos cuidados aí com essas mudanças bruscas de temperatura sempre. Olha, eu acho importante a gente sempre proteger o animal, né, do frio, abrigar do frio e do vento, principalmente, né, então você ter um local protegido que o animal possa dormir, porque a gente, né, aqui está partindo do pressuposto que existem aqueles que ficam dentro de casa, mas que também tem aqueles animais que vivem no quintal, na varanda, né? Então deixar eles bem abrigados do frio, se possível evitar o uso de aquecedores, né? Porque às vezes o aquecedor ele acaba ressecando um pouco as vias respiratórias, evitar dar o banho em casa, né, a não ser que seja um dia um pouco mais quente, ou num horário mais quente, no horário do almoço, ou até pensar em mandar esse animal para o pet shop, que muitas vezes, que na grande maioria das vezes trabalha com água morna e tem o secador, né, então acho que esses são os cuidados básicos, assim, que a gente tem que prestar atenção. O que a senhora acha quem dorme com cachorro ou com gato na cama, doutora? Estou perguntando isso em função do frio também, que às vezes o bicho é quentinho, encosta o pé no bicho ali, enfim. Eu acho que isso é muito particular de cada tutor, né? Assim, cada um tem uma preferência. Eu, por exemplo, os meus gatos gostam de dormir comigo na cama, às vezes, né? Agora, já os meus cachorros, eu não gosto que eles entrem dentro de casa. Então, eles acabam realmente dormindo no quintal. Eu não vejo muito problema. Acho que desde que esses animais estejam com a pelagem limpa, né? Sem pulga e carrapato, vacinados, vermifugados, não vejo nenhum problema, a não ser o fato de que eventualmente o cão ou o gato pode atrapalhar o sono do tutor, ou o tutor pode atrapalhar o sono do pet, também pode acontecer. Entendi, mas não há nenhuma restrição assim, nem para a pessoa nem para o bicho, né? Se o bicho estiver Não, limpo, assim, não, naturalmente. não, assim, a gente tem que tomar cuidado com relação ao animal, né? Principalmente se for um animal de mais idade, que pode demorar um pouco mais para perceber um movimento brusco do tutor na cama, né? Eventualmente desse animal, sei lá, pode ser de repente chutado, cair da cama, enfim, cuidado com algum tipo de acidente que possa acontecer, né? Às vezes a pessoa até rolar para cima do animal, enfim. Mas não são coisas que são frequentes, Sim, assim, sim. de acontecer. Juliana Rangel mandou uma pergunta para a senhora, doutora, posso fazer? Pode, claro. Com quanto tempo posso castrar minha gata? Peguei recém-nascida na rua há 4 meses. Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente, assim, existe uma diferença. A gente tem a castração com dois objetivos principais, né? A gente tem a castração com o objetivo de controle populacional daqueles animais que acabam tendo acesso fácil à rua e que e que podem cruzar e terem crias indesejadas, ou que a pessoa está pensando ou tem muitos animais em casa que são difíceis de separar, também, aí a gente pode pensar em castrar
o quanto antes, né? Mas eu sempre oriento os meus clientes, e hoje já existe um consenso sobre isso, que o ideal é que a gente consiga esperar pelo menos o primeiro, segundo cio do animal para ele terminar o seu desenvolvimento. Claro que quando isso é possível, né? Se a gente estiver falando de muitos animais no mesmo lugar, né? De ter essa possibilidade de cruzar e ter mais filhotes indesejados, você até pode fazer uma castração aí com 5, 6 meses de idade. Mas se for possível, né? Eu acho bastante interessante a gente esperar que o animal termine o desenvolvimento dele físico, né? Para depois pensar na castração. Para quem tem esse ato, doutor, de às vezes não adotar assim, um animal que está em uma ONG que promove adoção ou em alguma outra instituição, mas pegou um animalzinho na rua porque viu que de fato estava abandonado e quer cuidar do animal. Pode ser um cão, um gato. Qual recomendação a senhora daria? Fazer o que depois que leva esse bicho para casa? Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, quando você leva um animal novo para sua casa, se você tiver outros animais em casa, eu acho que o principal é a gente não misturar, né? Eu vejo isso com uma frequência, assim, muito, muito grande. Ah, eu tenho 5 animais na minha casa, que lá estão todos tratadinhos, bonitinhos, e de repente eu peguei um animal novo, e aí eu já logo misturo ele com todo mundo. Esse animal, a gente não sabe o histórico dele, não sabe se ele pode estar incubando alguma doença, se ele, né, ele pode estar com pulga carrapato. Então, o correto seria que esse animal pudesse fazer uma quarentena ali de alguns dias, né, separado de outros animais, e que ele fosse levado direto para o veterinário, né, assim, o quanto antes para o veterinário, porque esses animais de rua, muitas vezes eles têm histórico de parasita, então é ideal fazer um exame de sangue. Eu acho que é o mais importante, levá-lo para uma consulta, fazer um exame de sangue para ver se tem a possibilidade de alguma doença do carrapato ou não, ver o quão saudável está esse animal e fazer um remédio de verme e uma vitamina, se for preciso, dependendo da condição que o animal tiver de saúde, e assim que ele tiver, né, relativamente bem e estável, fazer a vacinação. Beleza. Tem uma pergunta do Eduardo. Eu não sei se você vai saber responder, doutora Tati, mas vamos ouvir a dúvida do Eduardo. Ok. Ei, boa tarde, tudo bom? Eu tenho um aquário pequeno em casa, em torno de 50 litros, e com dias mais frios ou épocas mais frias, assim, eu evito de ficar trocando a água do aquário. Queria saber se tem que fazer isso mesmo ou se eu não preciso me preocupar com isso. Peixe, a senhora manja também, doutora? Tem que trocar a água do aquário? Essa eu vou ficar devendo, porque peixe realmente eu entendo praticamente nada. No prato, só não, doutora, na panela. Não, uma muquequinha. Mas a gente busca uma Não, assim, resposta. eu acho belíssimos os aquários, principalmente os aquários ornamentais, são lindos, tanto os de água doce quanto os de água salgada, mas eu não, assim, de manutenção de aquário realmente não entendo nada. Seria legal ele perguntar numa loja especializada, né? É, Assim, de aquários, né? de repente onde ele comprou os peixes, o tipo de aquário que ele tem, ele conversar com alguém que tem esse conhecimento para poder fazer uma orientação mais adequada, né? Tá certo. Doutora Tati, muito obrigado por mais essa participação, viu? Eu que agradeço e até a próxima quinta.